Gente, canal do Xavier, eu sou o Xavier. Esse vídeo é uma complementação do vídeo anterior, em que eu falo dos perigos de uma terceira guerra, de uma guerra nuclear. Vejam, ontem as autoridades russas emitiram comunicados para preparação de abrigos antiaéreos nas regiões fronteiriças da Rússia, fronteiriças ali com a Europa. As autoridades falaram também na possibilidade de se retirar das áreas ocidentais da Rússia estruturas que sejam importantes, que sejam sofisticadas, que sejam caras, que sejam essenciais e que possam ser transportadas para outras regiões da Rússia mais centrais, mais distantes das fronteiras. Falou-se em preparativos para ataques químicos ou bacteriológicos, perdão. Por outro lado, foi solicitado ao Brasil, por parte da Alemanha, que fornecesse uma ajuda quanto a armamento que a Alemanha estaria enviando para a Ucrânia. Não está certo ainda qual foi exatamente a resposta do governo brasileiro. Veja que isso é um perigo, o Brasil se envolver, mesmo que indiretamente, no fornecimento de alguma ajuda a material bélico na guerra contra a Ucrânia, na guerra da Ucrânia, perdão, na guerra na Ucrânia, na guerra contra a Rússia. Porque isso é o Brasil se colocar numa posição de país hostil à Rússia. O Brasil tem que se manter neutro, o mais neutro possível. Então, gente, a situação no mundo está muito perigosa. Parece que os Estados Unidos passaram com um navio de guerra desses muito poderosos, bem no canal que fica entre Taiwan e China, o que é uma provocação americana à China, exatamente nesse momento em que já tem um problema na Europa acontecendo entre os Estados Unidos e a Rússia. Há muito tempo eu venho dizendo, há muito tempo, há anos e anos, eu me lembro que, estou aqui me lembrando que, sei lá, uns 20 anos atrás, aproximadamente isso, no início dos anos 2000, eu fazia um curso numa instituição pública estatal e uma moça que era minha colega de sala, eu estava sentado lá no pátio esperando o começo da aula. Ela chega, se aproxima, senta do meu lado e me mostrou um livro, toda entusiasmada, de um livro que ela estava lendo e que falava dos perigos da China para o mundo. E aí deixa eu ver o livro. Aí peguei o livro e era um livro de um norte-americano que falava sobre potencial ataque militar que a China faria ao Ocidente, só 20 anos atrás. Bom, passaram-se 20 anos, não existe nem sequer a mais leve probabilidade de que, a menor probabilidade de que a China tenha um interesse em fazer uma coisa dessa, em fazer guerra contra o Ocidente. O que acontece é justamente o contrário. São os Estados Unidos colocando armamento lá nas portas da China. Nas portas da China, no litoral do Mar da China, na fronteira terrestre, no litoral da China, com Taiwan, ameaçando a China com Taiwan, com o Japão, com a Coreia do Sul, porque são todos esses países subordinados aos Estados Unidos.
Então, o que acontece, eu vim falando desde 20 anos atrás, que os Estados Unidos, vendo o seu poder ameaçado, a sua hegemonia mundial ameaçada, podem partir para uma guerra, para instigar uma guerra. Porque para eles é vantajoso. É claro que na cabeça dos caras, dos chamados falcões americanos, na cabeça dessa gente doente. Não é difícil a gente entender isso. Se tem alguém que é muito poderoso num grupo de pessoas, tem alguém que tem mais poder, que tem um poder de mando sobre as pessoas. E aí ele vê uma liderança surgindo, ali no meio dessas pessoas do grupo, ele vê uma liderança surgindo e crescendo. Ora, pela perspectiva dessa pessoa poderosa, esse que vai crescendo, que vai se desenvolvendo, que vai conseguindo fazer alianças, é uma questão de tempo até que ele chegue no mesmo patamar. Como ele interrompe isso? Com uma crise, com uma luta. Porque ele, como está por cima, ele tem menos a perder. Aquele que está crescendo é que tem mais a perder. Para a China não é interessante uma guerra, porque a China está em ascensão. Mas para os Estados Unidos é interessante, porque os Estados Unidos estão em declínio. Uma maneira dele estancar o seu declínio é com uma guerra, com uma crise mundial. Eu desconfio até que essas crises capitalistas recorrentes, elas são em grande medida, pelo menos depois de um certo tempo, um certo período no século XX, elas são, de certa maneira, fabricadas pelo próprio poder capitalista central, que está nos Estados Unidos, para manter o poder. Não é, as crises não são simplesmente coisas inerentes ao sistema capitalista. Eu acredito que sim, está na natureza do sistema capitalista a sucessão de crises. Mas eu penso também que o centro do sistema fabrica essas crises para se manter no comando. Porque as crises tendem a interromper a ascensão de novas potências. Portanto, uma guerra, nesse momento, só pode interessar aos Estados Unidos. É um pensamento bastante idiota, porque uma guerra total não haveria vencedores nem perdedores. Mas essa gente, eles não pensam como pessoas normais. Eles pensam assim, bom, a gente vai entrar para os bunkers, para os abrigos. Nos Estados Unidos existem, talvez, sei lá, milhares de abrigos contra ataques nucleares. É claro que não vai entrar a população americana, de 330 e tantos milhões de pessoas. Vão entrar alguns milhares, talvez, as lideranças do Estado americano. E alguns soldados, sei lá, pode ser alguns milhares. Aqueles que não conseguirem entrar para o abrigo vão ficar à mercê da sorte. Se vão ser mortos logo com um ataque de uma bomba, ou se vão morrer depois com a radiação, ou se vão morrer muito depois, mais lentamente, com os cânceres que vão se desenvolvendo com o tempo. E algumas pessoas muito sortudas vão conseguir não sofrer nada. Mas aqueles que estão lá nos bunkers, eles vão estar protegidos. Eles podem pensar dessa forma. E, portanto, é claro que lideranças russas também pensam dessa forma. As lideranças russas também vão pensar dessa forma. Bom, a gente vai entrar para os abrigos, né? E a população que ficar exposta é aquela coisa, são baixas numa guerra. Gente, o negócio está difícil. O negócio está difícil.
Quem acredita em oração, quem acredita no poder das orações, que reze. Um abraço, gente.